Olá, pessoal. Na aula passada, a gente começou o estudo do capítulo 1, do livro do Kuroz, que trata da introdução, conceitos iniciais sobre a internet. Na verdade, conceitos iniciais sobre redes de computadores, tentando sempre apresentar esses conceitos e contextualizá-los no âmbito da internet, tá? Então, a gente apresentou e discutiu as duas primeiras sessões, falando sobre a internet e seus principais componentes, algumas perspectivas diferentes. Começamos a discutir a periferia, a borda da rede, onde estão presentes os hosts, que são os sistemas finais, e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o núcleo da rede, que é composto, na sua essência, pelos roteadores. Como a gente pode ver na figura aqui ao lado, o núcleo da rede, que seria o miolo, o recheio da rede, são essencialmente os roteadores, que eles são interconectados, como a gente pode ver, Tá? Então, a primeira pergunta é: como os dados são transferidos através da rede? E aí tem uma discussão clássica no contexto de redes de computadores, que são exatamente esses dois paradigmas aqui, comutação de circuito versus comutação de pacotes. Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois paradigmas, tá? Isso é um assunto muito relevante, muito importante, nesse momento inicial de redes de computadores, comutação de circuitos versus comutação de pacotes. Então, na comutação de circuitos, é definido um caminho fim a fim interligando os dois extremos na comunicação, como, por exemplo, a chamada de circuito da telefonia, da rede telefônica. Já a comutação de pacotes, as informações são quebradas, divididas em pequenos pedaços que vão ser enviados de forma independente ao longo do processo de transmissão e podem até seguir caminhos diferentes. Esses pedaços vão ser reunidos lá no destino final, que é o host de destino, para entregar a informação para o destinatário. Então vamos falar um pouquinho mais específico da comutação de circuitos. Então, quando a gente fala ou pensa na comutação de circuito, a gente tem que ter em mente a ideia de reserva fim a fim de recursos. O que é isso? Vamos imaginar, numa analogia, por exemplo, que você tem um encontro importante amanhã. E aí você vai conversar com alguém, discutir um assunto importante, pode ser um assunto de trabalho, sei lá, coisa do gênero. E você vai marcar um almoço para discutir essas questões com essa pessoa importante, tá? Então você poderia pensar em levar essa pessoa para almoçar, só que nesse restaurante você pensa logo de forma antecipada: eita, por algum motivo você quer muito levar essa pessoa nesse restaurante, porque essa pessoa está interessada naquele tipo de comida, mas existe uma boa competição para utilizar nesse restaurante. Então você quer garantir que vai ter vaga para você e seu convidado amanhã na hora do almoço. O que é que você faz? Você liga hoje, um dia antes, para o restaurante, pergunta se tem vaga para aquele horário, sei lá, 12h30 da manhã, e você faz uma reserva. Você reserva uma mesa às 12h30 amanhã. O restaurante, se trabalhar com esse serviço de reserva, vai reservar, ou vai te dizer: olha, não tem disponibilidade. Tá? No primeiro momento, ou melhor, no primeiro caso, se tem disponibilidade, você já fica tranquilo e você garante que amanhã, às 12h30, vai ter uma mesa para você e seu convidado. Se não tiver recursos disponíveis para amanhã, nesse horário, você poderia, sei lá, marcar um outro horário ou procurar um outro restaurante.
o fato é que, na hora dessa reunião importante, você não vai ficar de mãos abanando. Você vai garantir o serviço que você deseja. Então, comutação de circuito, a gente sempre tem que olhar, pensar em comutação de circuito, analisando essa perspectiva de garantir recurso, garantir a reserva. Na hora que você garante que vai existir recurso disponível na internet, né? Na verdade, a internet não funciona comutada a circuitos, né? Vamos dizer de outra forma. Na hora que você garante uma comunicação com reserva de recursos, você garante a qualidade da comunicação, tá? Então, pensou em comutação por circuito, a gente não pode deixar de lembrar que ela garante a reserva de recursos. Significa que, numa comunicação, a capacidade do enlace e dos comutadores, né, que são esses elementos intermediários, que a gente chama usualmente de roteadores, vai estar garantido. Eu vou ter capacidade ao longo da rota que liga os dois elementos que fazem parte da comunicação. Ora, se eu tenho capacidade reservada, garantida, dedicada para atender uma comunicação, né, uma conexão, significa que meus dados vão viajar nessa rota sem nenhuma interferência, porque está tudo garantido, certo? E o desempenho dessa comunicação, a qualidade dela, vai ser também garantida, vai ser muito boa, tá? Qual é o detalhe aí? Né? A parte que a comutação de circuito exige. Pensando ainda no exemplo do restaurante, você, para fazer a reserva, você teve que ligar antes para o restaurante, né? Então, na comutação de circuito, existe a necessidade do processo de estabelecimento de conexão. Esse é um processo que é feito antes do envio dos dados. Então, tem que haver uma comunicação de controle entre as partes que vão compor a comunicação fim a fim. Esses elementos vão ter que ser sondados para saber se existe disponibilidade de recurso em cada um deles. Se existir essa disponibilidade, eles vão ter que reservar esses recursos, e aí sim a gente diz que o circuito foi estabelecido, de tal forma que a reserva foi feita com sucesso e os dados vão poder viajar com as devidas garantias. Ok? Essa reserva normalmente tem um custo associado, e uma vez o circuito estabelecido, se você está com o circuito ligado e não envia dados, aquela capacidade da rede não pode ser utilizada por outros usuários. Então, houve a reserva. Vamos pensar também no exemplo do restaurante. A mesa foi reservada. Se você não chega, ou enquanto você não chega no restaurante, ninguém vai poder sentar ali. Tá? Então, usualmente, existe um custo a mais nesse tipo de comutação, porque ele vai ter garantia, vai ter recurso dedicado e vai ser mais caro esse tipo de serviço. Beleza, pessoal? Então, para a gente entender como é que seria a alocação desses recursos, a gente deve pensar que os recursos da rede, né, a largura de banda da rede, ela vai ser subdividida em diferentes canais ou pedaços, como está aqui no slide. Tá? Esses pedaços, vamos dizer assim, esses subcanais, se eles não forem utilizados, como eu falei, o circuito foi estabelecido, não for utilizado, ele vai ficar ocioso, porque não pode existir compartilhamento, né, nesses canais ou pedaços. E aí a gente vai ver, aqui no próximo slide, duas técnicas de multiplexação do canal, que é a forma como a gente vai subdividir, né? Partir de um único canal e criar subcanais dentro dele, para que cada subcanal desse possa ser reservado no estabelecimento de um circuito. E aí, nesse caso, uma vez reservado, ninguém pode utilizar esse
nenhum outro usuário pode utilizar essa capacidade, tá? A gente vai discutir um pouquinho da multiplexação por divisão de frequência e multiplexação por divisão de tempo. Aqui essa figura ilustra bem as duas formas de multiplexação, tá? O FDM, que é o Frequency Division Multiplexing, que é a divisão do domínio da frequência. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos considerar quatro usuários simultâneos, ok? Então aqui a gente tem o domínio da frequência, existe um intervalo de frequência que a rede, né, aquele meio físico, com aquela tecnologia de rede consegue transmitir, e a frequência vai ser subdividida, nesse caso, em 4 intervalos diferentes, independentes. Então, tem o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o rosa aqui, por exemplo. Observe que a gente enxerga aqui no FDM 4 canais independentes. Obviamente que a capacidade total do canal foi subdividida em 4 pedaços menores, né? No conceito de reserva de recurso. Dessa forma, esses 4 usuários podem utilizar simultaneamente o canal e ter esse subcanal reservado e garantido para uso. Perfeito? Significa dizer que no mesmo instante de tempo, ó, se a gente fizer um corte aqui e analisar um mesmo instante de tempo, existe a transmissão de 4 circuitos independentes. Isso é o que acontece usualmente quando a gente está vendo televisão, né, ou no rádio, que você sintoniza diferentes canais. É a mesma ideia. Tá? Você muda a frequência do receptor da sua TV ou do seu rádio e começa a escutar uma frequência diferente, tendo uma estação de rádio ou uma estação de TV diferente em cada um dos canais. Tá? Já aqui embaixo, a gente tem a multiplexação no domínio do tempo. Observem que, ao invés de ter a subdivisão na horizontal, a gente tem a subdivisão na vertical. O que é que está acontecendo? Num dado instante de tempo, se a gente for analisar esse primeiro instante de tempo aqui, observe que só tem um usuário utilizando toda a extensão da frequência do canal. Certo? Toda a extensão da frequência. Então, se a gente for pensar que esse canal aqui trabalha com 4 gigabits por segundo, no FDM, a gente tem cada usuário, no mesmo instante de tempo, utilizando 4 GB dividido por 4, 1 gigabit por segundo. Né? O azul está usando 1 gigabit, o verde, o amarelo, alaranjado e o rosa. No mesmo instante de tempo, eles estão usando 1 gigabit por segundo cada um deles. Já no domínio da frequência, a gente tem, nesse instante de tempo aqui, o azul está utilizando todos os 4 gigas para ele. Só que ele não vai usar isso por muito tempo. Ó. Aí é que vem a ideia da multiplexação por divisão do tempo. A gente tem uma fatia de tempo para o azul, outra fatia para o verde, outra fatia para o laranja, outra fatia para o rosa, volta o azul novamente, quer dizer, a gente tem um escalonamento, né, do uso da capacidade aqui do enlace de forma cíclica, né? Mas se você for analisar na média, eles vão atingir a mesma coisa. Cada um dos usuários vai, na média, ter 1 gigabit por segundo, né? Considerando que todo o enlace tem 4 gigabits por segundo. Ok, pessoal? A diferença é que no FDM a gente tem a multiplexação no domínio da frequência e no TDM a gente tem a multiplexação no domínio do tempo. Ok? Então, vamos analisar um exemplo numérico, tá? Para a gente entender outros conceitos aqui. Então, vamos ver, ó. Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 640 kilobits de um host A para um host B através de uma rede de comutação por circuito?
tá? Todos os enlaces são de 1,536 megabits por segundo. Essa rede de computação por circuito está usando o TDM com 24 slots de subdivisão, certo? E o tempo, né, para estabelecer um circuito vai ser de 500 milissegundos. A gente não pode esquecer que na computação de circuito existe a reserva e esse processo exige a troca de mensagens prévias antes do envio dos dados. Do mesmo jeito como no exemplo do restaurante, você precisou ligar para o restaurante para reservar a mesa. Então, o tempo necessário para fazer a reserva aqui, que a forma correta de dizer é estabelecer o circuito, são de 500 milissegundos. E a gente não vai considerar o atraso de propagação. Ok? Então, vamos aproveitar aqui, uma vez que o slide está apresentando, né, o termo atraso de propagação, vamos fazer uma diferença entre o que é propagação e transmissão. No processo de comunicação, a gente tem o tempo necessário para transmitir e o tempo necessário para propagar, entre outros elementos que a gente vai ver à frente, tá? Mas vamos fazer uma diferença, uma distinção entre propagação e transmissão. Transmissão é o tempo que a placa leva para modular o sinal e colocar aquele bit no enlace. Então, depois desse bit ser modulado e representado num sinal, no enlace, esse bit ainda vai ter que se propagar, vai ter que viajar ao longo do meio físico, né? Se a gente for pensar no meio guiado, né? Num enlace de, sei lá, 500 metros, por exemplo. Então, a placa de rede modula o sinal, modula o bit, representa o bit num sinal, né, elétrico, por exemplo, e esse bit vai ter que viajar, atravessar esse enlace de 500 metros. Existe um tempo gasto para colocar esse bit no enlace e um outro tempo para que esse bit saia de uma ponta do enlace à outra extremidade do enlace. Então, o atraso de transmissão, ou o tempo de transmissão, é o tempo que a placa leva para modular esse bit no enlace, e o atraso de propagação é o tempo que esse bit leva para viajar até a outra extremidade do enlace. Ok? Então, aqui a gente apresenta mais uma vez as características, né, dessa rede de computação por circuito utilizando multiplexação por divisão no tempo. A gente quer enviar um arquivo de 640 kilobits, o enlace tem 1,536 megabits por segundo, ok? E ele vai ser subdividido em 24 compartimentos e exige 500 milissegundos para estabelecer o circuito. Então, antes de enviar qualquer dado, qualquer informação, essa rede gasta 500 milissegundos trocando mensagens para saber se tem recurso disponível e reservar o recurso. Só depois é que os bits vão ser enviados. Então, cada usuário da rede vai utilizar apenas um dos 24 compartimentos. Então, a gente tem que calcular, primeiro, qual é a capacidade de cada um dos 24 canais, que é simplesmente pegar a capacidade de todo o enlace, certo? E dividir por 24. Ok? Então, 1536 dividido por 24 é igual a 64 kilobits por segundo. A gente tem que converter, né? Chamando a atenção aqui, ó. Aqui a gente está em megabits, tem que converter para quilo, né? Então isso aqui, na verdade, é 1536 kilobits por segundo, certo? Ok? Então, cada subcanal vai conseguir transmitir 64 kilobits por segundo. O tempo necessário para a transmissão do arquivo é... Qual o tamanho do arquivo? 640 kilobits. Então, 640 kilobits dividido por 64 vai ser exatamente 10 segundos. Tá?
Então, o tempo para transmitir, o tempo total, né, para transmitir vai ser 500 milissegundos, que é o tempo necessário para estabelecimento do circuito, e mais 10 segundos referente à transmissão. Ao todo, serão necessários 10,5 segundos para transmitir esse arquivo. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai falar sobre a comutação de pacotes. Então, assim, a gente deve pensar, né, na comunicação de pacotes como um fluxo de dados que vai viajar de um host de origem para um host de destino. E, obviamente, vai ter que atravessar o núcleo da rede. Tá certo? Esse fluxo, né, esses dados, vão ser subdivididos em partes que a gente chama de pacotes. Tá? E os pacotes dos usuários A e B vão compartilhar recursos. O que é que isso aqui está mencionando? É que esses pacotes vão ficar em fila. É como se a gente imaginasse uma fila de pessoas. Então, o espaço é compartilhado. As pessoas estão compartilhando aquele espaço. Na comutação de pacotes, a gente tem exatamente isso, né? Que a gente conhece também como multiplexação estatística. Vai haver uma espécie, nessa viagem dos pacotes de diferentes usuários, aqui no slide a gente está falando de um usuário A e um usuário B, são usuários diferentes. Eles vão viajar para destinos diferentes, os dados deles vão viajar para destinos diferentes, e no núcleo da rede, eles vão enfrentar uma espécie de filas e compartilhar os recursos até o final dessa viagem. Diferente da comutação de circuito, onde existe uma reserva. Nesse caso, na comutação de pacotes, não existe reserva. O pacote viaja usando toda a capacidade do canal, tá? E, às vezes, no meio do caminho, o pacote passa por uma situação onde os elementos lá do núcleo não têm mais capacidade de atender, de comutar esses pacotes. Então, quando existe esse desequilíbrio, né, a demanda por recursos é maior do que a capacidade da rede, a gente tem um fenômeno conhecido como congestionamento. Esses pacotes, como eu mencionei, passam a ser enfileirados, armazenados temporariamente em memórias, né, dos roteadores, aguardando a oportunidade de serem enviados ou transmitidos para o enlace seguinte da rota. Nesse processo de congestionamento, pode inclusive chegar ao cenário onde um pacote não tem mais espaço nem para armazená-lo. Então, chega num roteador, o roteador está congestionado, porque ele está recebendo muitos pacotes. No início, esse pacote que não pode ser atendido nesse instante, ele é armazenado. É como se fosse uma cadeira de espera, né? Em alguma repartição ou loja, enfim. Se a gente for fazer alusão com o cenário do restaurante, seria, não sei se vocês já perceberam, alguns estabelecimentos, restaurantes, têm uma recepção até fora, né, do estabelecimento, com bancos lá. Em caso de lotação, as pessoas que querem esperar uma mesa sentam nessas cadeiras, tá? Então, na computação por pacote, a gente tem esse processo de armazenar o pacote, enfileirar, como se diz, para enquanto aguarda o atendimento, certo? E como ele precisa armazenar também para fazer processamento desse pacote, a memória tem uma capacidade limitada e pode chegar a um cenário onde nem memória para armazenar o pacote o roteador tem. Isso é que torna a internet, que é baseada essencialmente pela computação por pacote, pode tornar a internet em alguns momentos bem lenta. Tá? A gente vai discutir isso com detalhes, né, ao longo da disciplina. Tem, inclusive, no capítulo que trata sobre camada de transporte, tem uma boa discussão com detalhes sobre congestionamento, como evitá-lo, enfim. Perfeito? Então, por hora, a gente está fazendo um apanhado geral. Ao longo do curso, a gente vai discutir
tudo isso com mais detalhes, tá? Então, uma outra característica que diferencia a computação por pacote da computação de circuito é que na computação de pacotes, os nós intermediários do núcleo da rede precisam processar informações que estão dentro dos pacotes. Existe informação de controle em cada pacote que precisa ser processada pelos roteadores do núcleo da internet. Tá? Significa dizer que todo pacote precisa ser armazenado no roteador intermediário. A cada roteador que o pacote chega, precisa ser armazenado, porque ele vai ter que ser processado. Na computação de circuito, não existe processamento intermediário. É feita a transmissão lá no nó de origem, né, no host de origem, e os dados, a partir de então, apenas propagam até o destino. Ok? Esse slide ilustra um pouquinho, né, desse cenário que a gente está discutindo da computação de pacotes. Então, observe que a gente tem dois hosts A e B, ok? Transmitindo para outros destinos diferentes. E aí, nessa ilustração, a gente tem um pacote verde é do host A e o pacote azul é do host B. Observe que eles compartilham o enlace. E esse compartilhamento, né, com base na demanda, na chegada dos pacotes, é conhecido também como multiplexação estatística. Porque os pacotes vão se acomodando à medida que eles chegam, né, no núcleo. Tá? Observe que existe uma fila para atendimento no roteador. Então, eles estão aguardando a oportunidade de serem transmitidos pela interface de saída aqui do roteador. Depois eles vão se propagar até o próximo roteador, vão ser armazenados e tudo isso é feito na sequência, se repete em cada roteador. Insisto, todo roteador vai ter que armazenar o pacote, processar o pacote e depois transmitir o pacote para o próximo roteador, até que esses pacotes cheguem nos seus respectivos hosts de destino, ok? Não fazer confusão aqui, cada quadradinho desse não é um slot, tá? É um pacote. Não existe, na computação de pacotes, não existe subdivisão do canal. Cada pacote viaja utilizando toda a capacidade do canal. Diferente do que acontece no TDM, como a gente viu, né? Beleza? Então, uma vantagem aqui é que, por exemplo, se houvesse só o host A querendo transmitir, ele ia mandar todos os pacotes um atrás do outro, utilizando toda a capacidade do canal. Já se fosse computação de circuito utilizando o TDM, o host A só poderia usar o slot dele, os slots dos outros usuários ficariam ociosos, né? Porque nessa ilustração, né, nesse exemplo que eu estou citando, somente o A queria transmitir, então os slots dos outros usuários ficariam ociosos e ele teria que esperar esses slots para a vez dele no próximo ciclo, tá? Então, o TDM, a computação de circuito, tem essa desvantagem. Recursos ociosos não podem ser utilizados por outros usuários. Na computação de pacote, que é o que a gente está vendo nessa figura, os pacotes vão chegando e vão utilizando o que está disponível. Observe aqui que não existe uma dinâmica cíclica como existe no TDM, né? Ó, tem um pacote verde, um azul, dois verdes, um azul, um espaço, outro azul. Então, por que está nessa ordem aqui, com essa divisão? Porque isso foi estatístico no sentido de que, da forma como eles chegaram, eles foram ocupando. Beleza? Então, a rede de computação por pacote também são conhecidas como redes de stored and forward, né? Ele armazena e retransmite. Isso é importante, tá, pessoal? Isso é diferente da computação de circuito. Na computação de circuito, só existe transmissão no host de origem. Depois, a transmissão é feita só na origem e depois os bits só se propagam ao longo da rota até o destino. Na comutação de pacotes,
cada pacote precisa ser processado no roteador intermediário. Então, a gente vai discutir aqui um exemplo onde existe uma informação que vai ser transmitida, né, um dado, ok? De tamanho, um pacote de tamanho L bits, que vai viajar e vai atravessar 2 roteadores até chegar no destino. Cada enlace, né, que interconecta esses dispositivos compondo esta rota que vocês estão vendo, tem a capacidade de transmitir R bits por segundo. Ok? Então, ó, todo pacote deve chegar ao roteador antes que possa ser transmitido no próximo canal. Então, o pacote vai ser transmitido no host de origem, depois ele é propagado no primeiro enlace, chega no roteador, é armazenado, é processado e, mais uma vez, é transmitido. Chega no roteador seguinte, é armazenado, é processado e, mais uma vez, é transmitido. Então, aqui a gente tem, nessa viagem do pacote de L-bits, esse pacote vai ser transmitido no host de origem, uma vez, no primeiro roteador, 2 vezes, e no terceiro roteador, 3 vezes. Ok? Por que é que ele tem que ser transmitido em cada roteador? Porque quando o pacote chega no roteador, o roteador tira ele do enlace e armazena. Por que ele armazena? Porque tem informações que estão gravadas na estrutura do pacote, que o roteador precisa ler essas informações para processar o pacote. Que informações são essas? Por exemplo, o endereço de destino. Qual é o destino desse pacote L? Essa informação está gravada no próprio pacote. E o roteador só vai saber como está, só vai saber qual é a interface de saída que esse pacote vai seguir depois de analisar essa informação que está dentro do pacote. Então, se ele precisa processar o pacote, ele precisa armazenar o pacote. E no ato de armazenar esse pacote, ele tira esses bits do enlace. Depois que ele sabe qual é o destino, o roteador vai fazer uma ligação física entre essa interface de entrada e esta interface de saída. Ok? Usualmente, os roteadores têm várias interfaces. Nesse exemplo, mais simplificado, a gente só está vendo 2 interfaces, né? Cada roteador só tem 2 interfaces. Pois bem, então esse processo de levar os bits da interface de entrada para a interface de saída no roteador, a gente chama de comutação. Beleza, então, ó, o host de origem vai transmitir o pacote todo, né? Depois desse pacote transmitido, cada bit vai se propagar até o roteador, o primeiro roteador. Perfeito? Então, todos os bits vão ter que chegar no roteador para que o pacote seja armazenado como um todo, processado, comutado, tá? E é importante chamar a atenção que todo pacote deve ser chegado ao roteador antes que ele possa ser transmitido pelo próximo canal, tá? Isso não é feito bit a bit. Perfeito? O que a gente pode perceber é que o atraso nessa comunicação vai ser 3L sobre R. O que é L sobre R, pessoal? É o tempo de transmissão, né? Ó. Esse enlace, a capacidade de transmissão do enlace é de R bits. O pacote tem tamanho L. Então, o tempo para transmitir esse pacote vai ser exatamente de L sobre R. Se a gente quiser usar números, ó, basta fazer esse exemplo numérico que está vendo aqui, né? 7,5 megabits dividido pela capacidade de transmissão, que é 1,5 megabits por segundo. É uma fórmula similar da espaço, velocidade e tempo, né? Velocidade é espaço sobre tempo. Isso você já conhece, tá? Então, por que vezes 3? Porque vai ter que transmitir, vai ter que gastar tempo transmitindo o pacote no host de origem, no primeiro roteador e no segundo roteador. Uma vez que são 2 roteadores aqui nesse exemplo, tá? Detalhe, não está sendo considerado o tempo, por exemplo, no atraso de uma fila que pode existir nos roteadores. Nem o tempo de processamento. Como eu venho repetindo,
Todo pacote precisa ser processado em cada roteador. Então, isso também não está sendo considerado, nem está sendo considerado o atraso de propagação, que a gente viu que o tempo de propagação é diferente do tempo de transmissão. Perfeito? Então aqui a gente faz uma comparação, né? Computação de pacotes versus computação de circuito, considerando uma perspectiva, né? Com relação à capacidade de usuários, a capacidade que a rede tem de atenderem um conjunto de usuários, tá? Então imagina aqui um cenário, um roteador, um enlace de transmissão após o roteador e uma quantidade de N usuários querendo acessar a rede. Vamos considerar que esse enlace é de 1 megabit por segundo, ok? Isso aqui é a capacidade de transmissão do enlace, né? E que cada usuário, quando ele quiser transmitir, ele vai precisar transmitir 100 kilobits por segundo. Uma outra hipótese aqui, isso é um exemplo numérico, hipotético, só para a gente ter algumas reflexões, tá? Então, quando ele usa a rede, ele vai precisar de 100 kilobits por segundo, né, quando ativo, e cada usuário vai ter mais ou menos, vai querer usar a rede em 10% do tempo. Em 10% do tempo ele está ativo. Se a gente for pensar na computação por circuito, de cara, né, assim, muito facilmente a gente vai perceber que se é 10%, cada usuário, 10%, eu só vou poder ter 10 usuários, porque 10% da rede eu vou entregar para cada um dos 10 usuários, o que na soma vai dar 100%. Já se a gente for analisar a computação por pacote, né, seria possível alcançar aí perto de 35 usuários, imaginando que a probabilidade de mais de 10 ativos é menor do que 0,0004. Uma hipótese aí. O que é que isso aqui está dizendo, pessoal? É que, considerando que a probabilidade de ter mais de 10 usuários simultaneamente é muito pequena, na computação de pacote a gente consegue colocar mais usuários simultaneamente usando a rede. Tá? Nessa perspectiva, né, a gente tende a preferir a computação por pacote, com a justificativa de que 35 é mais do que 10, então você consegue colocar mais usuários. Só que existe um certo viés nessa perspectiva. O que é que eu quero chamar a atenção? Esse uso da computação por pacote não existe garantia de qualidade. Okay? Por que não se garante? Veja aqui que a gente está usando uma análise probabilística, né? Qual é a probabilidade de mais de 10? Sempre que houver 10 usuários, as coisas vão estar mais ou menos funcionando muito bem. Né? 10 usuários usando simultaneamente a rede, tudo vai estar muito bonito, bem parecido com a computação por circuito, né? Mas com 11 usuários, 12, 13, 14, 15, isso piora. Porque a demanda vai ser maior do que a capacidade de atender. E quando ele usa probabilidade, isso aqui não é determinístico. Significa dizer que em alguns momentos a gente vai ter mais de 10 usuários usando a rede. E nesses momentos vai haver uma tendência a congestionamento. Nesses momentos de congestionamento vai haver aumento no atraso e até mesmo excesso de congestionamento, chegando a descarte de pacotes, o que vai tornar a comunicação de qualidade inferior. Tá? Então, a gente consegue atender mais usuários com a computação por pacote, muito porque a qualidade não é garantida. Então, o serviço da computação de pacotes não é o mesmo serviço da computação de circuito. Por outro lado, como eu consigo pendurar, vamos dizer assim, mais usuários na computação por pacote, bem mais, né? Se a gente for usar esses números aqui de forma absoluta, 10 usuários
e 35 usuários, é bem mais barata a computação por pacote. Uma vez que o lucro, né, de quem está provendo o serviço tende a aumentar, porque eu tenho mais usuários, então eu consigo baratear o serviço. Tá claro, pessoal? Então, a gente tem uma realidade que favorece a computação por circuito, quando a gente quer garantir a qualidade do serviço. Computação de circuito é melhor do que a computação por pacote. Por outro lado, a computação por circuito, a comutação por circuito é mais cara, né? E já a computação por pacote é mais barata, eu consigo colocar mais usuários, mas eu não consigo garantir, por exemplo, que esses 35 usuários vão usar a rede de forma bem separada no tempo. Isso aqui é uma probabilidade. A gente pode chegar a uma situação de que todos os 35 usuários vão querer usar a rede ao mesmo tempo. Ok? E nesse caso, a rede não vai ter qualidade necessária para que as aplicações funcionem de maneira ideal, né? Então, a qualidade, a experiência do usuário, a qualidade da comunicação, quando os 35 usuários forem usar a rede ao mesmo tempo, vai ser ruim, tá? Insisto, isso aqui é uma probabilidade que é pequena, mas ela pode acontecer. Não é à toa que a probabilidade de você jogar na loteria e ganhar é baixa, mas tem gente que ganha, né? Então, não confundir uma análise probabilística com algo que é determinístico, tá? Beleza? Continuando a análise dessa comparação, né? Ó, na computação por pacote, é muito melhor, né? Ganha de lavagem, interroga, né? Consegue botar 35 usuários naquele exemplo, é tão melhor mesmo? Então, assim, essa característica é mais interessante para dados em surtos. Então, algumas aplicações, o tráfego de dados, né, especialmente de algumas aplicações, eles são em rajada, envia um conjunto de dados, depois tem um momento de não uso da rede, depois envia outro conjunto de dados, depois entra numa outra pausa. É verdade que muitas aplicações hoje já não têm essa característica. Por exemplo, o streaming não é exatamente assim, né? Mas, de maneira geral, a gente tem essa característica de transmissão em rajadas ou em surtos. E isso é interessante para compartilhar os recursos. Entre um surto e outro, né, entre uma rajada e outra de um usuário A, a gente vai ter uma ociosidade. Isso é uma oportunidade para colocar entre o uso do usuário A os dados de um outro usuário B, usuário C, criando aquele contexto da multiplexação estatística, tá? Além de que não requer aquele tempo inicial para estabelecimento da conexão. Por outro lado, a gente tem situações de congestionamento excessivo, onde vai haver o atraso na entrega de pacotes e até mesmo a perda de pacotes. Isso é um problema que vai ser deixado a cargo da camada de transporte, mais especificamente o protocolo TCP, que a gente vai estudar mais à frente, que na internet implementa o controle de congestionamento. E também mecanismos de transferência confiável de dados, tá? Detalhe, pessoal, a internet, ela funciona orientado à comutação de pacote. Então, o paradigma de comutação da internet é comutação por pacote, tá? Ok? Existe ainda... Tá, então, como eu mencionei, o congestionamento vai ser tratado por algoritmos da camada de transporte, protocolos da camada de transporte, e mais especificamente o protocolo TCP, que a gente vai estudar à frente, tá? Outra questão é como fornecer um comportamento do tipo do serviço, né? Então, como oferecer um serviço similar, né, a um serviço do circuito, com garantias de banda, né, garantias de recurso. Existem algumas alternativas para isso, mas, de maneira geral, a internet não oferece serviço com garantias. Tá? Então, se você pensar na internet como um todo, não existe como fazer isso ainda na internet. Isso pode ser feito em alguns casos isolados, mas a internet como um todo não tem solução para isso. Ela não foi pensada assim, uma vez que ela é baseada na computação de pacotes, e como a gente viu, está discutindo, não existe garantias
na comutação de pacote. Toda vez que houver um desequilíbrio entre o que é solicitado e a capacidade da rede, quando essa capacidade for menor do que está sendo pedido, a gente tem congestionamento e vai haver os fenômenos de atraso e perda de pacotes sob o congestionamento. Então, na rede de comutação por pacote, né, considerando o paradigma de comutação por pacote, o objetivo é mover pacotes entre os roteadores da origem até o destino. Vai ter um capítulo específico do livro, o capítulo 4, que a gente vai discutir a camada de rede, que é onde está posicionado, né, o processo de computação de pacotes da internet. Tá? Existe ainda uma variação da comutação por pacote. Né? O clássico da comutação por pacote, a gente diz ser a rede de datagramas, onde o endereço de destino, que vai ser gravado no próprio pacote, no host de origem, vai ser utilizado ao longo da rota para decidir por onde os pacotes vão passar. E por isso exige essa informação de cada pacote, e por isso cada pacote precisa ser processado em cada roteador. Certo? É o que acontece na internet. É o que está sendo caracterizado aqui por essa rede de datagramas. Isso pode ser visto na analogia, você está fazendo uma viagem, e aí você vai parando em cada cruzamento, em cada balão, né, em cada encruzilhada ao longo da rota, você para naquela encruzilhada para perguntar informação para alguém. Perfeito? Já existe uma variação da comutação de pacote, que a gente chama de rede de circuito virtual. Então, é uma forma de, mesmo fazendo computação por pacote, não tendo um circuito físico fim a fim, a gente inserir característica do circuito em cima da computação por pacote. Né? Então, a gente chama isso de redes de comutação de circuitos virtuais. Tá? Então, cada pacote vai ter um identificador, que é o identificador do circuito virtual, e esse número, o ID do circuito, vai ser utilizado para fazer o encaminhamento ao longo da rota, e existe sim a reserva de recursos em cada roteador dessa rede de circuito virtual. Dessa forma, cada roteador reserva capacidade para atender aquele circuito virtual, e antes do envio dos dados é feito um pedido de reserva, né? O estabelecimento do circuito virtual, que são características marcantes da computação de circuito para garantir qualidade, mas isso pode ser feito em cima de um processo de armazenamento e processamento e repasse típico das redes de datagrama. Então, as redes de circuito virtuais são um misto entre o circuito, características dos circuitos físicos tradicionais, com as redes de datagrama. A gente vai discutir isso mais à frente. Então, aqui a gente tem uma ilustração taxonômica, né? Redes de telecomunicações podem ser subdivididas em redes de computação por circuito. A gente viu aqui 2 exemplos, 2 técnicas diferentes de multiplexação para subdividir um canal em subcanais, né? Existem outras várias, mas aqui de forma didática a gente discutiu superficialmente a multiplexação por divisão de frequência e a multiplexação por divisão no tempo. No braço de comutação por pacote ou de pacote, a gente tem as redes de datagrama, que é o que existe na internet, tá? E ainda tem a variação das redes de circuito virtuais. Eu fiz uma observação aqui dizendo que essa classificação está mudando, né? Então, existem ainda situações híbridas, né? Alguns trabalhos de pesquisa, já há algum tempo se desenvolvendo, na possibilidade de você ter situações mistas e híbridas em cima disso aqui. Né? Poder ter uma rede que opera como datagrama e opera como circuito físico simultaneamente. Tá? Mas a gente não tem ainda exemplos
muito bem consolidados, né, e bem generalizados disso, uma vez que a principal rede que todo mundo usa é a internet, e a internet ainda é uma rede baseada exclusivamente em datagramas, tá? Eu aproveito para mencionar que a internet é uma rede tão grande e funciona 24 horas por dia que é muito difícil fazer modificações nela. É muito complicado. E isso, de alguma forma, atrapalha a evolução dessa rede. Alguns protocolos ainda são muito antigos. Existem novos protocolos, existem boas ideias, mas é muito difícil mudar todo mundo ao mesmo tempo, né? Imagina bilhões de dispositivos interconectados precisando ser atualizados e alterados meio que da noite para o dia. Isso não é uma tarefa trivial. A gente vai ver, quando estiver estudando camada de rede, que o próprio protocolo IP, né, a mudança da versão 4 do protocolo IP para a versão 6 do protocolo IP já começou, tem décadas, vamos dizer assim, esse processo, e ainda hoje não terminou. Então é muito complicado você atualizar protocolos na internet, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da internet no conceito de redes, né? Que casa muito bem com o nome de internet, a interconexão de redes, tá? Então, a internet tem uma estrutura quase que hierárquica, ok? Ela pode ser classificada, né, essa hierarquia em diferentes ISPs, que é Internet Service Provider. Então, a gente tem provedores de serviço de internet em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, tá? Bem no centro, a gente tem esses provedores classificados como ISP nível 1, alguns exemplos aqui, a Verizon, a TIT, tá? Esses provedores de internet usualmente têm cobertura nacional ou internacional, e todos eles, ou melhor, cada um deles, se conecta diretamente com cada um dos outros, como a gente pode ver aqui, ó. Então, é fortemente conectado, porque eles estão bem no núcleo, né? Isso provê uma certa redundância e agilidade nesse processo, que é requerido. Veja que isso aqui é o núcleo denso da internet. O núcleo do núcleo, tá? Aqui tem uma ilustração da rede da Sprint, né? Um ponto de presença aqui na costa oeste dos Estados Unidos, tá certo? Aonde a gente visualiza, né, nesse ponto de presença interconexões do roteadores de e para clientes desse provedor, né? A gente tem interconexões com o próprio backbone, a rede principal dele, e interconexões com pares, outros provedores, outros ISPs também de nível 1. Ok? Beleza. Então, aqui agora a gente já observa, né, ó, como eu falei, o nível 1, a gente poderia dizer de forma mais simplista, que é o núcleo do núcleo da internet. E aí se cria uma nova camada, né, um novo nível, que a gente chama de nível 2, né, Tier 2, uma segunda camada, observem, de provedores de nível 2, que são clientes dos provedores de nível 1. No slide anterior, a gente viu uma conexão com os clientes, né, de um ponto de presença da Sprint. Então, os provedores de internet de nível 1 vendem serviço para provedores de internet nível 2. E aí a gente começa a visualizar o conceito de redes, né? Cada elipse dessa aqui é uma rede diferente, administrada por uma empresa diferente, ok? Então, ISP nível 2, né, são provedores menores, frequentemente nacional e regional. Ele vai se conectar com um ou mais de um ISP nível 1, né? E provavelmente com outros ISP
de nível 2. Os pontos de presença são pontos onde um provedor se conecta a outro. Perfeito? São os pontos de interconexão dos provedores, tá? Outra coisa importante da gente ter em mente, um provedor de acesso nível 2 vai comprar a conectividade de um provedor de nível 1. Certo? É o nível 1 que vai dar conectividade ao resto da internet. Então, por exemplo, esse provedor aqui, né? Vamos olhar isso aqui que é melhor. Esse provedor de nível 2, ele se interconecta à internet por essa ligação aqui, ó. Então, é esse provedor que vai ligar ele com o resto da internet. Tá? Então, pessoal, seguindo a mesma lógica, né, de redes, a gente observa o surgimento de mais uma camada aqui, né, ó. Aqui a gente tinha o nível 2, né, ó. E aí surgiu mais uma camada externa a esse nível 2, que são os tiers 3, né, o terceiro nível de ISP, e os provedores de internet locais. Então, esses caras, né, esses provedores, eles estão mais na periferia, vocês estão observando? A gente partiu bem do núcleo, foi criando camadas de forma que esse conjunto de redes interconectadas vão se aproximando da periferia. Estão lembrados quem é que está na borda da rede? Quem está mais à borda da rede são os hosts, os sistemas finais, os computadores que vão rodar as aplicações distribuídas, né? Então, a gente falou também de redes de acesso. São os ISPs locais, tipicamente, que vão prover acesso, que vão prover aquela infraestrutura de rede para ligar os hosts à internet. Então, ISPs locais e de nível 3 são clientes dos ISPs 2 e 1 e vão fazer a última milha, também chamada, né, a rede de acesso, interconectando os computadores, né, os sistemas finais, os hosts, ok? Então, ó, esse slide aqui é interessante, né, simples e didático. Núcleo do núcleo, os ISPs nível 1, interconectados entre si, eles vendem acesso à internet para provedores de nível 2, né? Mais de nível nacional e regional, ok? Que vendem acesso a provedores de nível 3, né? De menor granularidade, que por sua vez vendem serviço para os provedores de internet que vão vender acesso, vão fazer as redes de acesso. Veja que a gente viu algumas tecnologias de rede de acesso, né? Estão lembrados lá o FTTX, enfim, o DSL. Então, é nesses provedores ISP local que vão estar essas tecnologias de rede de acesso, que interconectam finalmente o host à internet. Na hora que esse host está interconectado via essa rede de acesso e fazendo uso de toda essa infraestrutura de redes, daí o nome internet, ele consegue mandar pacotes para qualquer outro host interconectado à internet. Beleza, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente conseguiu ter uma ideia de como é que é o núcleo da rede. A gente viu uma diferença importante quando a gente fala de comunicação da comutação por circuito e da comutação por pacote. A gente já amarrou, né, já deixou bem claro que a internet faz uso da comutação por pacote. Então, todas essas redes possuem roteadores IP que fazem comutação por pacote, que não fazem reserva de recursos, que não requerem estabelecimento de conexão, mas que, por outro lado, também não conseguem garantir a qualidade. Então, não existem garantias, existem momentos de congestionamento, e isso vai levar a uma queda, uma redução da qualidade de comunicação. E é por isso que a internet hoje está lenta, né? A gente, infelizmente, diz isso volta e meia, tá? Por conta disso.
E por último a gente viu essa hierarquia, vamos dizer assim, essa estrutura de níveis diferentes, né, de provedores, os nível 1, o nível 2 e o nível 3, e os provedores locais que provém o acesso aos sistemas finais, aos hosts. Ok? Beleza, pessoal. Então, a gente conclui aqui essa discussão sobre o núcleo, né? Essa primeira discussão mais superficial sobre o núcleo da internet, e a gente continua na próxima aula. Um abraço, até lá.